Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, mas essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua benignidade, pela Tua misericórdia a favor do Teu povo, por podermos estar aqui, Senhor, com saúde, na Tua presença, buscando a Tua face. Continua guardando o Teu povo, continua nos livrando, Senhor, de todo mal, nos ajudando, Senhor, em meio a essa situação adversa, a qual nós todos estamos vivendo, Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, as demais nações, repreendendo todo este mal, ó Deus. Que haja logo uma cura para esse problema, Senhor, para esse vírus, para que possamos, Senhor, voltar a frequentar a Tua casa, a exercer a nossa vida dentro da normalidade que estávamos acostumados. Continua guardando, dando saúde, ajuda-nos agora também a transmitirmos a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, abençoa para que a Tua palavra ela venha de encontro às nossas necessidades e que ela venha prosperar para aquilo que ela foi enviada. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos estar meditando um pouquinho, irmãos, numa passagem bem conhecida. Eu, para variar, esqueci o óculos hoje de novo. Só a misericórdia de Deus. Nós vamos ler aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 22 em diante. Diz assim, já vou lendo para a gente ganhar tempo. Quando nós terminarmos a mensagem, estaremos já orando para encerramento do culto, tá? Se for um pouquinho antes das 8, não tem problema. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram um bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez enrego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha.
e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu que, pois, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Até aqui por enquanto. Amém, irmãos? Amém. É uma passagem bem conhecida, não é? Toda a igreja conhece essa passagem, que fala sobre Elias, ali aquele episódio entre Elias e os profetas de Baal. A verdade é que nesse momento o coração do povo de Israel estava dividido. Por quê? Porque reinava um homem que não temia Deus. O nome dele era Acabe. E Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e ela temia muito menos a Deus do que Acabe. Ela vinha de uma cultura pagã, ela tinha costumes de oferecer sacrifícios a deuses estranhos, a deuses pagãos, e a principal divindade que era adorada ali pelo povo de Jezabel era Baal. Tá? Então ela introduz ali no meio do povo de Israel esse culto a Baal. Tanto que havia ali 450 profetas de Baal nesse episódio, todos por conta de Jezabel, esposa de Acabe, defender essa modalidade de culto que veio ali a ser uma praga, uma contaminação para o povo de Israel. Não é? Aí, quando Elias vê essa divisão, o povo dividido, o povo não sabia a quem seguir, não é? Porque a liderança pendia para Baal, como eu expliquei, mas ainda havia ali alguns homens de Deus que temiam o Senhor, dentre eles Elias, né? O profeta Elias. E Elias, ele propõe um desafio ali para aqueles homens, para aqueles profetas de Baal. Eles falam: olha, o povo está dividido, o coração do povo não sabe a quem seguir, não sabe se segue ao Senhor ou se segue a Baal. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui edificar um altar, nós vamos pegar, cada um vai ter um bezerro, vocês vão fazer uso de um bezerro, depois eu faço uso de outro, e nós vamos edificar um altar e oferecer esses bezerros em sacrifício. Vocês vão sacrificar um bezerro a Baal e eu sacrificarei um bezerro ao Senhor. E acontece que o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro, para que todo o povo veja de fato quem é Deus, não é? E pareceu boa essa palavra aos olhos dos profetas de Baal. Lembrando que tinha ali cerca de 450 profetas de Baal, como diz o texto. Aí eles foram lá, eles edificaram um altar a Baal. A Bíblia diz que, como eles eram muitos, Elias deixou que eles fizessem primeiro. E desde o começo do dia, bem cedinho da manhã, assim que raiou o dia, eles foram lá, levantaram um altar, sacrificaram o bezerro e começaram a clamar a Baal, para que Baal respondesse com fogo, conforme havia sido proposto, né, pelo profeta Elias. E o texto diz que esses homens ficaram ali a manhã toda gritando, clamando por Baal, e nada de cair fogo do céu. Até que por volta do meio-dia, Elias ainda começa a zombar deles, né? Fala: fala um pouquinho mais alto. Vai ver que Baal está ocupado, está conversando, está dormindo, está viajando, está fazendo alguma outra coisa, ele não deve estar ouvindo direito.
e aquele povo ali, aqueles profetas se retalhando, eles tinham o costume de automutilação, não é? Se chicoteavam, se retalhavam, e ali clamavam a Baal e nada de vir fogo do céu. Aí Elias falou, basta, vocês estiveram aí todo esse tempo, Baal não respondeu, agora é minha vez. Aí Elias vai lá, a primeira coisa que Elias faz é consertar o altar do Senhor. Vamos guardar essa parte. Elias, ele conserta o altar do Senhor. Quando ele conserta o altar do Senhor, ele reestrutura, ele arruma ali o altar, ele pega 12 pedras, não é? Simbolizando cada pedra uma tribo de Israel. Aí Elias, ele manda cavar assim, aqui no texto nós vemos falando sobre um rego, mas é como se fosse uma vala em volta do altar, ao redor do altar. E imagina só, a proposta era cair fogo do céu e consumir o sacrifício. Aí o que Elias faz? Ele manda jogar água, molha o sacrifício a ponto que aquela vala que foi cavada em volta, ela ficou no final cheia d'água, porque isso se repetiu 3 vezes. Elias pediu para que jogassem água 3 vezes ali sobre o sacrifício. E quando Elias termina, né, de fazer isso, ele repara o altar, ele pega as pedras ali, as 12 pedras, cada uma simbolizando cada tribo de Israel, não é? Depois joga água sobre o sacrifício e aí ele clama a Deus. A oração de Elias é uma oração tanto quanto simples, não é? Vamos dizer assim. Ele, Senhor, se Tu és Deus, mostra para todo o povo que o Senhor que é o Deus verdadeiro, Deus de Israel, e responde com fogo, como nós propusemos aqui nesse propósito, não é? E a Bíblia diz que quando Elias termina de orar, o fogo do Senhor desce do céu, ele consome aquele sacrifício, aquela água que se acumulava em volta do altar, eu creio que foi uma labareda de fogo, né, que deve ter descido ali, uma coluna de fogo, não sei, mas algo do tipo, e foi tão intensa que ela consome o sacrifício e ela seca toda aquela água em volta do altar. E ali todo o povo olha para aquela situação e o povo começa a dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então nós vamos pegar duas partes desse texto que a gente falou aqui para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, né? A gente contou a história para construir isso nas nossas mentes, para a gente poder visualizar essa cena. Nós vamos focar na reparação do altar e vamos focar quando o povo diz que só o Senhor é Deus, não é? Nós vemos, deixa eu só achar um versículo aqui. No versículo 39, se eu estiver enxergando direito aqui, acho que é 39. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Veja que Elias, ele não precisou mandar ninguém dizer isso, e não foi Elias que começou a dizer isso. Porque para Elias, ele tinha alguma dúvida de só o Senhor é Deus? Não. Senão ele não teria feito uma proposta dessa, não é verdade? Então, eu quero fazer uma pergunta para a igreja, isso tem até um pouco de encontro do que já foi dito aqui, dos hinos que foram louvados. Como está o nosso altar? Como está o nosso altar? Lá no livro de Êxodo, capítulo 27, nós lemos ali um pouco sobre... Deixa eu ver aqui certinho. No capítulo 27, a partir do versículo 1, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas ali nós temos uma instrução sobre quando Deus dá ordem a Moisés que o altar de holocausto fosse criado. Vamos voltar um pouquinho para trás aqui agora. Lembra quando Deus ele fala para Moisés construir o tabernáculo no deserto? Os irmãos lembram? Os irmãos conseguem visualizar a imagem do tabernáculo? Conseguem lembrar de como era o tabernáculo? O tabernáculo ele era um lugar retangular, não é? Aí ele tinha uma porta de entrada, uma única porta frontal, não é? Não dava para entrar pelas laterais nem pelo fundo. E quando você entrava por aquela porta frontal, o primeiro utensílio que você visualizava dentro do pátio do tabernáculo
era o altar de holocaustos. Depois vinha a pia de bronze ou de cobre, né? Os irmãos estão lembrados. Aí depois disso vinha, né, aquela outra tenda que ficava o lugar santo e o santo dos santos, onde era colocada a arca do Senhor. Então o altar, ele era o primeiro utensílio do tabernáculo. E quando o altar foi feito, ele foi criado e havia uns instrumentos, porque o fogo desse altar, ele ficava aceso todo o tempo em que o tabernáculo estava montado. Porque o tabernáculo era um templo de adoração móvel. O povo peregrinava no deserto. Os irmãos estão lembrados. Aí, paramos aqui, vamos acampar aqui, vamos ficar um tempo aqui. O tabernáculo era erguido, ali os sacerdotes, né, que ministravam ali no pátio do templo. O povo vinha, trazia as suas ofertas, né, os sacerdotes ministrando ali. Então aquele fogo queimava continuamente enquanto o tabernáculo estava montado. Alguém aqui já teve a oportunidade de fazer um churrasco? Quando você termina o churrasco, o que acontece com a churrasqueira? Quando você olha ali, o que fica ali? Cinzas, não é? E se você for fazer outro churrasco depois, o que você precisa fazer com aquelas cinzas? É difícil acender o fogo em meio às cinzas. O carvão não pega o fogo direito. A cinza atrapalha. Por quê? Porque a cinza já queimou. O material combustível que tinha ali já foi queimado. Então aquela cinza, na verdade, ela serve mais para apagar do que para gerar um novo fogo. Tem gente que apaga fogo com cinza. Não sei se vocês já viram isso. Tem gente que, por exemplo, você precisa apagar um fogo ali, eles jogam um tanto de cinza em cima, dá uma abafada, aí o fogo extingue, não é? Então veja que a cinza, ela não é boa para ter fogo novo. Então o povo, eles tinham, os sacerdotes, eles tinham os instrumentos ali. Havia um garfo, havia uma colher lá, eu não lembro agora os nomes certinhos, mas depois os irmãos leiam lá, 27 de Êxodo, os irmãos veem. Então o que eles faziam? Periodicamente, eles tinham que alimentar aquele fogo novamente, não é? Tinha que colocar mais madeira para queimar. Mas o acúmulo de cinza ali era tão grande que eles precisavam colocar aquela madeira um pouco de lado, pegar ali, não é o nome apropriado, mas tipo de um rastelo, não sei se os irmãos lembram de um rastelo ali, para raspar aquilo ali, tirar, trazer aquela cinza, pegar uma pá, tirar aquela cinza de dentro do altar. Para quê? Para que haja lugar de colocar mais madeira e o fogo possa ir queimando aquela madeira. Vejam que o altar é algo de extrema importância, ele está arrumado, bem organizado e sem essa tal cinza, para que o fogo, que é o elemento que vai consumir o sacrifício, possa agir. Não adianta você querer sacrificar a Deus. Imagina que você vai lá, você mata o bezerro, não é? Como era o costume no Antigo Testamento. Isso aqui a gente vai espiritualizar depois para entender melhor, tá? Que ninguém faz isso nesses dias. Mas você mata o bezerro, coloca sobre o altar e na hora de acender o fogo, cadê o fogo? Né? Eu falei aqui do churrasco, para os churrasqueiros de plantão, é horrível quando você pega um carvão úmido para acender, não é? Ele faz fumaça, é difícil pegar o fogo, aí tem gente que joga alguma coisa lá que solta cheiro, depois quando acende, e a carne fica com cheiro ruim, quer dizer, tem todo um procedimento. Imagina pro holocausto, não é? Se para nossa degustação essas coisas às vezes chegam com cheiro ruim, já imaginou as narinas de Deus? O que tem sido colocado nos altares? Como é que tem sido apresentado os sacrifícios? Será que a cinza é retirada? Porque a cinza é tudo aquilo que já queimou e fica acumulado ali, e o tempo passa e a gente não limpa, não retira. É coisa que se acumula, que se acumula, que se acumula, e impede um fogo novo de brotar, de nascer, de ser gerado um fogo novo para consumir um holocausto novo. Então, muitas vezes, se a gente espiritualizar esse contexto dentro da nossa realidade, nós estamos, como a palavra do Senhor diz, oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo e santo a Deus, mas o vivo pode ser, e o santo? Porque santo ele seria separado, mas se estiver cheio de cinza, se estiver cheio de coisa acumulada, vai queimar?
Não, não pega fogo. E se não pega fogo, o que acontece? Quando aqueles homens clamavam ali, os profetas de Baal, o fogo não pegou. E eles foram o quê? Envergonhados. Porque depois todos eles foram mortos. Se os irmãos continuarem o texto onde nós lemos, todos esses profetas de Baal foram mortos a fio de espada. Elias manda persegui-los lá e mata todos eles, os 450. Então veja que a cinza é muito prejudicial. E tem coisas na nossa vida que está acumulando cinza, vai juntando cinza, e impede que o altar fique num estado que Deus venha se agradar para Ele receber o nosso sacrifício. Por isso que muitas vezes quando louvamos, quando adoramos, quando estamos na presença de Deus, nós somos como se fossem altares individuais. Cada um é um altar, é um pequeno altar. Quando nós nos juntamos todos, nós começamos ali a funcionar como vários braseiros que se juntam, oferecendo um louvor, um sacrifício a Deus. E quando a chama vem, ela começa a pegar, peguem um aqui, peguem um ali. Aquele altar que está bom, aquele altar que está limpo, aquele altar que está bem edificado, que está tendo uma manutenção, como foi falado aqui no começo, é um altar que tem tudo para o fogo voltar a queimar novamente. Mas aquele altar que tem cinza acumulada, você pode jogar fogo ali para apagar. Aí vem aquele ânimo, sabe? Aqueles 5 minutos de ânimo. Oh Deus, glória a Deus. A cinza atrapalha. A cinza sufoca o fogo. A cinza não deixa o braseiro esparramar. E a gente precisa entender que para agradar a Deus de verdade, a primeira coisa que precisa ser feita é o altar estar reparado. Porque o altar é frágil, irmãos. O altar ele foi construído e ele pode sofrer algum problema. O altar ele pode vir ser quebrado, ele pode estar trincado, pode estar com algum defeito. Então o importante é nós repararmos o altar. Jesus ele ensina bem a esse respeito quando ele diz assim, olha, se você vier oferecer alguma oferta a Deus, mas se você tiver algum problema com o teu irmão, o que ele manda fazer? Primeiro vai, se conserta com o teu irmão, né? Se arruma com o teu irmão, se tiver que pedir perdão, perdoa, se tiver que liberar perdão, libera, mas conserta com o teu irmão, resolve esse problema de altar, para depois oferecer um sacrifício a Deus. Para depois poder colocar algo para o Senhor, porque o nosso sacrifício ele é santo. E Deus não recebe qualquer coisa. Deus não se agrada de qualquer coisa. E se a gente for olhar, irmãos, nós passamos um longo período, não foi? Nas nossas casas. Tem algum lado bom? Tem. Nós sempre falamos em todo o tempo que igreja somos nós, não é? Nós não estamos limitados a 4 paredes para sermos igreja, é verdade. Mas o fato de estarmos aqui na igreja é outro nível, não é? É outra coisa. Por quê? Porque aqui nós nos alimentamos, nós adoramos a Deus coletivamente, nós aprendemos, nós temos uma vida em comunhão. É diferente, comigo é diferente. Se a gente for analisar quantos problemas nos lares nesse período, índice de divórcios disparou, agressão doméstica, marido batendo em esposa e filhos, enfim, uso de bebida alcoólica, abuso de bebida alcoólica, ou seja, uma série de coisas, que isso a gente está falando de uma maneira geral, só para a gente entender como isso prejudica o dia a dia das pessoas. E se o altar estiver acumulado de cinza, é necessário que primeiro ele seja reedificado. Porque não adianta, presta bem atenção, não adianta estar na casa do Senhor com um altar cheio de cinza, porque não vai estar tendo o efeito desejado.
você não vai conseguir com que Deus receba o teu sacrifício dessa forma. Precisa que o altar seja limpo, precisa que a cinza seja retirada, precisa que se tiver que se consertar com alguém, seja feito, seja consertado, se tiver que pedir perdão para Deus, se conserte com Deus antes, para que a gente possa apresentar uma oferta agradável a Deus, para que Deus ele possa se agradar de nós, como no caso aqui de Elias. Por que Deus contemplou a oferta de Elias? Porque a primeira coisa que Elias fez foi reparar um altar. E aqui quando ele usa aquelas 12 pedras, simbolizando ali a totalidade das tribos de Israel, porque o povo estava corrompido, a nação havia se desviado. Então Elias ele faz um ato simbólico, olha, eu estou reparando um altar e esse reparo vai abranger a toda a nação de Israel, porque Deus é Deus de Israel. Deus não é Deus de uma tribo somente, Ele é Deus de uma totalidade. Aleluia. Então nós não estamos aqui na igreja porque Deus, Ele é um Deus, Ele é Deus para mim somente, ou para alguns dos irmãos, não, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da igreja. Ele fundou a igreja. Não foi assim? Jesus não disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, a igreja não é minha, a igreja não é tua. E nós precisamos estar aqui como um todo, como uma totalidade, porque não adianta nós estarmos aqui com uma parte do altar suspensa e a outra parte quebrada. Nós precisamos entender que aqui, quando nos juntamos, nós fazemos um grande altar a Deus coletivo. E precisamos estar todos no mesmo propósito para que Deus verdadeiramente consuma o sacrifício com fogo. O que significa isso para nós? Quando o fogo do Espírito invade a igreja e nós nos alegramos na presença de Deus, e nós nos regozijamos na presença de Deus, e nós somos renovados, toda a impureza, tudo aquilo que não procede do Senhor é queimado, é tirado de nós, e saímos daqui renovados, glorificando o nome de Deus. Não há avivamento sem altar restaurado. Não tem como ter fogo do céu se o altar não estiver restaurado. E a gente precisa trabalhar em prol disso a partir de agora. Porque nós queremos de Deus, mas nós não oferecemos a Deus. Relacionamento é via de duas mãos. Você oferece, você recebe. Não adianta você querer de uma parte e não oferecer nada. Porque o relacionamento se torna cansativo, o outro acaba... No relacionamento humano, isso acaba, a pessoa enjoa, a pessoa não quer mais. Espera aí, eu faço tudo por você, você não faz nada por mim? Não dá, tem que ser recíproco. Eu quero te fazer feliz, você quer me fazer feliz. E com Deus é recíproco. Nós oferecemos a Deus um altar limpo, reparado, nos esforçamos em manter um bom altar, mesmo que somos falhos, somos pecadores, como já foi dito. E Deus sabe da nossa natureza, irmão. Não adianta ninguém querer ser perfeito aqui também, porque você não vai conseguir. Deus sabe a nossa natureza. O que é importante? É nós andarmos na presença do Senhor. Pecou, pede perdão a Deus. Se aconteceu algum problema, se conserte. Ofendeu alguém, peça perdão. Se tem algum problema que você não consegue lidar com aquela situação, apresenta a Deus em oração. Senhor, me livra, me liberta disso, me ajuda nessa questão. Porque isso está sendo prejudicial na minha vida. Está me afastando de Ti. Está me tirando da Tua presença. E a gente precisa estar com esse altar, irmãos, reparados o tempo todo. Sabe por quê? Quando Jesus vier buscar a igreja, eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado isso ultimamente de uma forma até incisiva. Nós temos lido lá em Mateus sobre o princípio das dores, em Mateus 24. Depois entra um estado de normalidade e Jesus vem buscar a igreja. Ainda hoje eu ouvia isso, eu fiquei lembrando dessa passagem. As pessoas estão clamando hoje por uma normalidade das suas vidas. Nós estamos vivendo dores hoje, não é? Peste, terremoto. Quando o normal voltar,
Aí nós lemos no finalzinho lá, né? Está escrito: a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Quando a vida estiver tudo dentro do normal de novo, Jesus vem buscar a igreja. Olha a importância de nós estarmos com os nossos altares reparados. Porque o tempo não é para brincar, o tempo não é para dormir, o tempo não é para esperar para amanhã, não, isso é para hoje. O reparar o altar é hoje. A nossa vida com Deus é hoje. Porque o amanhã não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. E a gente precisa entender essas coisas. Porque hoje as pessoas estão na igreja sendo motivadas a fazerem as coisas. Hoje é comum, tem muitos pregadores aí que às vezes eu nem concordo com esse posicionamento de ficar forçando o povo da glória a Deus. Fica ali insistindo. Não, peraí, você não entendeu, vou repetir. Você não pegou, vou repetir, dá glória a Deus. Não! A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, no livro de Reis, que quando aquele povo viu que o fogo do céu desceu e consumiu o altar que Elias havia preparado, o sacrifício no altar que Elias havia preparado, o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Não só ninguém. Já viu aquelas plateias de auditório, quando é para aplaudir, alguém levanta a plaquinha do aplauso lá, aplauso, todo mundo bate palma. Silêncio, todo mundo fica quieto. A igreja está ficando assim agora. O pregador glorifica a Deus, aí todo mundo glória a Deus. Não sabe nem por que está glorificando a Deus. Agora vocês vão ouvir, todo mundo fica quieto. A glória a Deus, o desejo de glorificar a Deus nasce aqui dentro, ó. Não precisa mandar, brota aqui dentro, ó. É uma brasinha que começa aqui e vai te dando aquele calor, e quando você vê, você está glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia! As pessoas não sabem, não valorizam mais o que significa aleluia. Aleluia é a máxima exaltação ao nome do Senhor em língua inteligível. Louvado seja o nome do Senhor, é aleluia. Pode ver que aleluia não tem tradução. Aleluia, aleluia em português, em hebraico, em inglês, é aleluia. Porque é uma palavrinha curtinha que exalta o nome do Senhor. E as pessoas não têm mais consciência do que significa dizer aleluia. Porque banalizou. Não tem compromisso. Às vezes a pessoa consegue uma coisa aí, até mundana, aleluia. Não, quando você fala aleluia, é a máxima exaltação ao nome do Senhor na nossa língua inteligível. A partir do aleluia entra as línguas estranhas. E quantos altares hoje que estão aptos a sentir isso de verdade, a queimar isso de verdade dentro de cada um, e a brotar isso de dentro, sem precisar ser motivado, né, no sentido de forçado, melhor dizendo, né, dar glória a Deus. Se você não der glória a Deus, não sei o quê. Não, irmãos. Nós glorificamos a Deus porque nasce aqui dentro, porque Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós glorificamos a Deus porque nós estamos aqui para isso, para glorificar o nome do Senhor. E quando isso não brota de uma forma espontânea dentro de nós, é sinal que o nosso altar precisa ser revisto. Porque às vezes o altar pode estar sujo, pode estar com cinza, ou pode estar até danificado, precisa de reparo. Mas o mais importante de tudo é que quando nós olhamos para a cruz, nós temos uma oportunidade em Cristo de reparar o nosso altar, de nós pedirmos perdão e o nosso altar ser reedificado, porque o sacrifício da cruz não é invalidado pelo meu e pelo seu pecado, não. Os nossos pecados não invalidam o sacrifício de Jesus, muito pelo contrário. O sacrifício de Jesus continua valendo e vai valer por toda a eternidade. Nada pode anular o efeito desse sacrifício, onde Ele deu a vida dele por mim e por você.
para que nós, em Cristo, pudéssemos ter vida de verdade, vida espiritual. E esse é o desafio da igreja nos dias de hoje. Termos um altar reedificado na presença de Deus, em meio a tanta dificuldade. Ainda outro dia eu conversava com uma pessoa e falei assim: irmãos, só Deus sabe como está a casa do povo por aí. Só Deus é que sabe o que acontece lá dentro. Em meio a todo esse tempo. Porque, vamos falar a verdade, vindo na igreja, sendo fiel a Deus, fazendo a nossa parte com zelo, as coisas são fáceis, sim ou não? Não. Imagina ficar aí afastado um tempão. Não estou generalizando, tá? Eu sei que muita gente teve esse devocional com Deus, continuou buscando a Deus, continuou orando, continuou lendo Bíblia. Não estou julgando ninguém, muito pelo contrário, porque essa palavra falou primeiro comigo. Não estou julgando ninguém. Mas nós precisamos de um despertamento e de um avivamento urgente. E não há avivamento sem altar reparado. Porque o fogo de Deus não cai em qualquer lugar. O fogo de Deus ele é santo. O fogo de Deus ele é puro. E quem manda é Deus, não somos nós. Não adianta fazer igual os profetas de Baal. Manda fogo, manda fogo, manda fogo. Fogo estranho não serve, irmãos. Fogo estranho não serve. Às vezes as pessoas querem até ajudar, né? Vamos lá, não está acendendo, vamos vir com um braseirinho aqui, ó, traz um braseirinho improvisado ali, mas não funciona, isso aí com Deus não funciona. Muito pelo contrário, na Bíblia nós vemos pessoas que perderam a vida por causa disso. O que nós precisamos hoje? Cada um avalia a sua vida, o seu altar. Como está, como você está diante de Deus. Tem cinza? Retira. Porque a cinza atrapalha. O que é cinza? Vamos traduzir isso fácil. É resíduos de pecado. Sabe aquela coisa que você já fez que ainda está lá e você não arrumou aquilo direito, que você não consertou, que você não fez o que era para ser feito, na verdade? E aquilo lá está lá. E às vezes até acumula mais um pouco, porque às vezes a pessoa volta a fazer mais um pouco. E vai gerando mais cinza, e vai gerando mais cinza. Isso precisa ser limpado. Precisa ser tirado, precisa ser removido. E depois o altar tem que ser reparado. O altar tem que estar apto, limpo, para receber o fogo do Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos, urgente, de um conserto com o Senhor. Por quê? Você querendo ou você não querendo, Jesus vem buscar a sua igreja. Glória a Deus. Você achando que vai ser breve ou você achando que vai demorar, no tempo dele ele vem buscar a sua igreja. E aí não vai ter tempo para reparar o altar. Aí não vai ter tempo para se arrepender. Aí não vai ter tempo para voltar atrás. Aí não vai ter tempo para ir lá e querer corrigir. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vinda do Senhor será como um rapto, não é? Como um ladrão da noite. Em outra passagem equipara um raio, que você vê começar ali de um lado, ele rasga o céu de outro. E é uma fração de segundo. E não vai ter tempo. Porque os sinais que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, nos remete à profecia bíblica se cumprindo. E se tudo está se cumprindo, Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia. Não importa se você quer agora ou se você não quer, Ele não vai vir pela tua vontade. Ele vem buscar e ponto. E nós precisamos estar preparados. Não vamos ser surpreendidos. Essa é uma mensagem séria, de extrema urgência. E que eu não sei quantos púlpitos que estão preocupados em transmitir isso. Mas é uma coisa que eu sinto arder dentro de mim muitas vezes. Toda vez que eu bato o olho em Mateus 24, Jesus,
Nós estamos vivendo esse negócio aqui e as pessoas não estão vendo. As coisas acontecem debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga. Por quê? Como o Renatinho falou no começo, nós nos envolvemos com outras coisas. Não estou dizendo que são coisas erradas, mas a nossa vida, o nosso cotidiano, sufoca muitas vezes a nossa visão. E se a gente não tiver uma disciplina para com Deus, se a gente não tiver um momento de nós estarmos ligados a Deus. Lembra que eu falei aqui esses dias sobre a videira verdadeira, sobre a seiva, o galho bom? Se não tivermos enxertado e a seiva fluindo em nós, a gente não vai perceber. E isso é muito sério. É o assunto mais sério que você possa tratar. Ah, mas eu vou casar. Tudo bem, é importante, mas a sua salvação é mais séria que o teu casamento. Ah, porque eu vou entrar na faculdade. É importante estudar. Mas a tua salvação é mais séria do que a tua profissão, do que a tua formação acadêmica. Porque eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar, mas a tua salvação tem que vir primeiro. Porque ela é inegociável. Porque ela não pode ser colocada em barganha. Você não pode pleitear com a tua salvação, não. Tem que ser uma convicção pessoal. Você abraçar isso e guardar com você. Porque Jesus vem buscar a igreja, irmãos. Guardem isso, Jesus vem buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados. É tempo de reedificar altares. É tempo de tirar sujeira. É tempo de nós reconstruirmos para que novamente o fogo de Deus volte a arder continuamente sobre o altar. Aleluia. Glória a Deus. É tempo. É hoje, não é amanhã. É para agora. E nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Porque quando estivermos desse jeito, nós estaremos ouvindo de toda a igreja: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A igreja glorifica Deus porque a igreja ama Deus. A igreja glorifica Deus porque a igreja tem prazer em glorificar o nome de Deus. Para isso que nós somos criados. Essa é a nossa essência verdadeira. Glorificar o nome do Senhor. Engrandecer o nome do Senhor. A natureza louva a Deus e nós devemos louvar a Deus também. Se nós somos seres que não louvamos a Deus, tem coisa errada nas nossas vidas e precisa ser reedificado de forma urgente. Amém? Eu não quero me estender mais, já deu tempo aqui. Que o Senhor abençoe a cada um, que fique essa palavra no coração de cada um dos irmãos, que haja uma reflexão. Tenho certeza, irmãos, que todos nós temos algo a melhorar diante de Deus. Tenho certeza disso. Todos nós, não me tiro disso, não sou melhor do que ninguém, temos algo a melhorar diante de Deus. E vamos refletir, vamos pedir para que Deus nos mostre, para que Deus nos ajude a enxergarmos aquilo que precisa ser melhorado, para que o Senhor ele venha se agradar de nós. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade de poder estarmos reunidos aqui na Tua casa com o propósito de Te louvar, de Te adorar e de ouvirmos também a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a verdade, Senhor, na Tua palavra, a compreendermos a urgência desta Tua palavra para as nossas vidas, Senhor, e colocarmos tudo isso em prática, para a glória do Teu nome, Senhor, para que estejamos preparados no dia da Tua vinda, porque o Senhor vem buscar a Tua igreja, e nós somos igreja de Jesus, e estaremos nos reunindo nas nuvens por toda a eternidade. Abençoa, Senhor, a cada um aqui presente. Abençoa aqueles também que estão nos acompanhando nas suas casas, e aqueles que posteriormente possam estar ouvindo esta mensagem. Que a Tua bênção alcance a todos.
Dá uma semana de vitória, uma semana na tua paz, Senhor. Guarda o teu povo, livra do mal, continua dando saúde. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Digamos, amém.